Olá, boa tarde. Meu nome é Ricardo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Genealógico, um canal de YouTube focado na pesquisa genealógica e que permite ajudar quem esteja interessado a fazer a sua árvore genealógica ou quem já tendo começado tenha sentido algumas dificuldades num ponto ou noutro. No episódio anterior abordámos o tema da pesquisa dos livros dos registros vitais em livros paroquiais. Nesse ponto específico procurámos o registro de batismo de uma personalidade portuguesa que escolhemos um pouco aleatoriamente, que foi José Régio, escritor português, cujo nome de batismo foi José Maria dos Reis Pereira. Encontramos o registro de batismo no episódio anterior. Neste episódio, iríamos tentar encontrar então o registro de casamento dos seus pais. Vamos revendo aqui a informação que já tínhamos colocado no site MyHeritage. Portanto, temos José Maria dos Reis Pereira, nascido a 17 de setembro de 1901 em Vila do Conde, falecido a 22 de dezembro de 1969 na mesma Vila do Conde. Os seus pais, cujo nome completo obtivemos do seu registro de batismo, foram então José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Reis Pereira. A informação que consta do registro de batismo de José Maria dos Reis Pereira é que os pais foram recebidos na freguesia de Árvore, Vila do Conde. E é por aí que vamos começar então a pesquisa hoje. Vamos ao tombo, vamos escrever aqui Árvore, cá em cima, na pesquisa de freguesias. E aparecem-nos duas freguesias do país que contêm o nome de Árvore. Uma delas é a freguesia de Árvore, em Vila do Conde. Uma outra, designada São Martinho de Árvore, em Coimbra. A que nos interessa é esta, Árvore, em Vila do Conde. E vai-nos então abrir aqui o tomo.pt, vai-nos abrir os registros vitais que estão digitalizados dessa freguesia de Árvore. Começando no caso em 1594, os registros de batismo até 1911. Os casamentos entre 1587 e 1911 e os óbitos também entre 1587 e 1911. Outro ponto que nos importa lembrar antes de começar a pesquisa do casamento é a data de nascimento de José Régio, que foi a 17 de setembro de 1901. Portanto, como constava da informação que os pais eram casados na altura do seu registro de batismo, o que eu vou fazer e o que se costuma fazer nestas situações é procurar a partir de 17 de setembro de 1901 para trás. Portanto, vamos abrindo, ou seja, para datas mais antigas, vamos começar por abrir o livro. Vocês veem, acho que conseguem ver aqui nestes livros paroquiais da freguesia de Árvore, que estão divididos por ano. Portanto, temos um livro de casamentos para 1901, 1900, 1899, 1898. Portanto, por aqui fora são anuais. O que nós vamos fazer é percorrer estes livros a partir de 1901 até os mais antigos, até encontrarmos o registro de casamento então de José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Reis Pereira. Começando, vou abrir o link no novo separador para não fechar esta ligação. Por vezes pode fechar só carregar com o botão esquerdo, não tenho a certeza, mas é provável. À semelhança do que vimos sobre os livros, sobre os registros de batismo nesta época, também os registros de casamento nesta data, em 1900 ou a partir de 1860, já eram uniformizados e já continham, obrigatoriamente, ou de um modo quase geral, os dados referentes aos noivos, ou seja, não apenas os nomes, mas também a sua idade e a naturalidade dos pais. Do lado esquerdo, portanto, isto vai ser, vamos ver aqui como é que é a distribuição. Nós vamos ter uma página de frente e uma página de verso para cada um dos registros de casamento. E do lado esquerdo da primeira página vamos ter uma chamada à margem com os nomes dos nubentes para que seja mais fácil a sua pesquisa, a sua indexação também. O que nos interessa de procurar, mais uma vez, relembro, o casamento de José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Reis Pereira. Portanto, vou percorrer os nomes, como fizemos no episódio prévio para encontrar o nascimento de José Régio. Agora vou fazer o mesmo, mas para tentar encontrar o nome dos pais dele. Eu posso ir lendo estes nomes, no entanto, neste primeiro ano de 1901 é muito pouco provável que se encontrasse o casamento dos pais. E, portanto, o ano 1901 tinha, como vocês veem, 15 registros de casamento na freguesia de Árvore, em Vila do Conde, e nenhum deles correspondia aos pais de José Régio. Podemos fechar esta página, 1901. Vou abrir o livro de 1900. Vou começar a ler os nomes dos nubentes. Talvez seja melhor para poderem acompanhar a pesquisa. Portanto, Joaquim da Silva e Diolinda Lopes Ferreira, não nos interessa. José Francisco Lopes e Francisca Rosa das Neves, também não.
José Correia da Silva e Maria Luísa de Jesus, Manuel José Garrido e Maria Fernandes. Vou ler apenas o nome próprio. Joaquim e Antónia, Augusto e Maria, Serafim e Maria, João e... Qual é o nome desta senhora? Me parece-me que está escrito Ceciliana, em vez de Feliciana, mas não teria que investigar isto. Não é um nome que com o qual me tenho deparado em pesquisas genealógicas prévias, mas também não é o ponto deste vídeo no momento. Isidoro e Maria, José e Prudência, Bernardino e Ana, Joaquim e Rita. Portanto, lembrando mais uma vez que estamos à procura de José Maria Pereira Sobrinho e José e Maria, por assim dizer. Manuel e Maria, Manuel e Ermelinda, António e Albina. 1900 não encontramos este registro de casamento. Vamos andando para trás, 1899. Eu penso que o ponto principal destes vídeos, para lá de ensinar ou como fazer a pesquisa em si, uma coisa que também é interessante, e é por isso que eu faço estes vídeos live, ou seja, estou a fazer a pesquisa, uma pesquisa que nunca fiz previamente, estou a fazer ao mesmo tempo que estou a gravar o vídeo para vos dar a entender estas dificuldades que são esperadas e o processo, às vezes dificuldades, pode haver erros durante a pesquisa, que tenhamos que voltar atrás e refazer as coisas que já foram feitas, e esta morosidade de que consiste uma pesquisa genealógica, mesmo quando é feita digitalmente e à distância, e já não presencialmente, ou não maioritariamente presencialmente, como era feita há anos atrás. Portanto, António e Ana. Senão eu poderia fazer aqui um corte para a altura em que encontrava os nomes dos juventus, mas acho que assim é uma coisa mais real e que permite acompanhar o processo como ele é feito sempre na pesquisa genealógica. António e Maria, José e Maria. Creio que encontramos. Portanto, até foi rápido. José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Reis. José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Reis. Exatamente, aqui ainda não tem o Pereira, que foi então o nome que herdou ou com que ficou do marido após o casamento. Encontramos o registro de casamento. Como vos disse, aconselho sempre que façam depois o download aqui em cima da imagem, que façam a gravação no vosso computador e que indexem estes documentos para que não os percam e que seja mais fácil a sua consulta quando forem compilar a vossa pesquisa genealógica, até quando quiserem fazer um livro sobre genealogia, que tenham todos esses anexos bem catalogados. No episódio seguinte, provavelmente vou-vos mostrar como fazer ou como organizar esse tipo de arquivo, da maneira que eu, pelo menos, o organizo nas minhas pesquisas. No caso, vamos então passar à leitura do documento, do registro de casamento dos pais de José Régio. Aos 20 dias do mês de maio do ano de 1899, nesta igreja paroquial do Salvador de Árvore, concelho de Vila do Conde, diocese do Porto, na minha presença, compareceram os nobentes José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Reis. Portanto, temos a data exata, 20 de maio de 1899. E vamos acrescentar essa informação. Como vos disse no episódio prévio, cada uma destes cartões individuais, biográficos individuais na árvore genealógica de um site do MyHeritage possuem um pequeno lápis do lado do canto inferior direito que permite fazer edição rápida. Ao clicarmos em cada um dos cônjuges, qualquer um dos cônjuges, aliás, vai-nos abrir o menu correspondente a cada um deles, mas ao editarmos o casamento neste caso em José Maria Pereira, ele ficará imediatamente editado também em Maria da Conceição Reis Pereira. Portanto, 20 de maio de 1899, e agora já temos a certeza que foi em Árvore, Vila do Conde, podemos retirar aqui o ponto de interrogação, que era uma dúvida, porque no primeiro episódio não tínhamos conseguido ter a certeza absoluta ao ler o registro de batismo de José Maria dos Reis Pereira, que os pais estivessem casados lá, mas havia uma grande probabilidade de dizer Árvore, Vila do Conde. 20 de maio de 1899. Muito bem, os nomes estão corretos, pode-se colocar apenas da Maria da Conceição Reis. Isto é uma coisa que vocês podem escolher como fazer. Se querem apresentar na vossa árvore os nomes de casados, de casadas das esposas que vão encontrando pela vossa árvore fora, das vossas antepassadas, eu pessoalmente costumo colocar apenas o nome de batismo. Ou seja, no caso, o nome da mãe de José de Régio era Maria da Conceição Reis, quando se casou, mas vamos confirmar isso ao ler o resto do documento, se é que era mesmo só esse nome. Eu vou já editar aqui deste lado, passar o Reis como apelido e vou colocar assim. Para mim é mais fácil perceber a diferença que existe e acompanhar os próprios está-me a faltar a palavra, os próprios apelidos, porque
Porquê? Porque muitas das vezes nas pesquisas genealógicas deparamos-nos com famílias, familiares, antepassados nossos que têm o mesmo apelido. Têm mesmo o mesmo apelido, ou seja, de nascimento. E isso, para mim, é útil quando estou a fazer uma árvore, visualmente tentar encontrar logo semelhanças que me permitam supor ou pelo menos estabelecer a hipótese de que possa haver uma relação de parentesco quando ela, por vezes, normalmente ela vem depois descrita nos registros de casamento, mas é logo uma chamada de atenção. E se eu colocasse aqui os nomes, os apelidos de casada das esposas, de casadas, elas iriam ter sempre o mesmo apelido do cônjuge. E isso para mim torna-se mais complicado. Uma questão de gosto pessoal, podem escolher como apresentar. O próprio MyHeritage deixa-vos apresentar o nome de solteira. Exatamente. Vocês veem aqui, ao fazer o zoom out, ao fazer o zoom out desta árvore, portanto, estamos aqui na aproximação máxima. Quando começamos a recuar, o MyHeritage tem uma definição predefinida que eu irei alterar em seguida, em que a esposa, aqui conseguem ver José Maria Pereira Sobrinho, e aqui já nos aparece Maria da Conceição Sobrinho. Ou seja, ele assume o apelido do marido automaticamente, apesar de eu dizer que o nome de solteira dela é Maria da Conceição Reis e de eu não ter preenchido este campo corresponde ao nome de casada. O que faço nestes casos? Agora tenho que me tentar recordar em que ponto é que está em que ponto é que está essa definição. Ela encontra-se alguns aqui nas definições do site. Vamos ver. Administrar árvores. Deixa-me ver se será esta. Editar definições da árvore. Não, não é aqui. Voltamos à árvore genealógica. Creio que seja aqui em cima. Portanto, creio que seja aqui em cima nas definições do site. Exato. E depois tem uma aba sobre genealogia. E aqui. Como quer que apareçam os apelidos de uma mulher casada na sua página de família? Quatro hipóteses. Nome de casada, entre parênteses, nome de solteira. Nome de solteira, entre parênteses, nome de casada. Ou apenas nome de casada, ou apenas nome de solteira. Eu vou colocar nome de solteira. E depois tem esta outra opção que está, neste caso, confirmada, que diz usar o apelido do marido no caso de não ser registado o nome de casada da esposa, que foi o que sucedeu nesta altura. Ou seja, eu aqui até posso deixar nome de casada, nascida nome de solteira, porque lá só vou ter o nome de solteira escrito. Vai dar ao mesmo. Mas este campo, como não estava registado o nome de casada da esposa, ele assumiu automaticamente usar o apelido do marido. E é este que eu vou tirar. Fazemos guardar. Voltamos então à árvore e vemos que ao fazer zoom out já continua a aparecer Maria da Conceição Reis e não Maria da Conceição Reis Sobrinho, que aparentemente nem nunca foi o nome desta senhora, porque o seu nome de casada aparentemente ficou Maria da Conceição Reis Pereira. Vamos continuar a confirmar o que está escrito no registro. Portanto, foram comparecer os nubentes já assinalados, os quais sei serem os próprios, com dispensa de proclamas pelo excelentíssimo senhor vigário capitular, pois sede vacante do arcebispado de Braga. Só um segundo. Não consigo perceber exatamente que palavra é esta, ou que duas palavras são estas. Ah, ok, entendi. E essa era apenas autorização, mas o Z não me estava a aparecer. Exato, o Z não me estava a aparecer um Z, mas sim. Portanto, e autorização para recebimento nesta freguesia pelo excelentíssimo senhor vigário capitular, sede vacante deste Bispado do Porto, e mais papéis do estilo correntes. Sem impedimento algum canónico ou civil para o casamento, ele, de idade de 24 anos, isto é uma informação muito importante, esta idade dos pais. Ele, de idade de 24 anos, solteiro, de profissão ourives, creio que é o que diz aqui. Exato, ourives. Natural e morador na freguesia de São João Batista de Vila do Conde, concelho do mesmo nome, Diocese de Braga. Filho legítimo de António Maria Pereira, natural da mesma freguesia, concelho e Diocese de Braga, e de Dona Ana Rita Barbosa Pereira, natural da freguesia de Baltar, concelho de Paredes, Diocese do Porto. Portanto, dados acerca do nubente, no caso. A sua idade, 24 anos. O seu estado civil, solteiro, poderia ser divorciado. Nesta altura seria difícil. Poderia ser viúvo. De profissão, ourives, portanto, a sua profissão. A sua naturalidade e onde mora, neste caso na freguesia de São João Batista de Vila do Conde. Os nomes de ambos os pais. E os locais de naturalidade de ambos os pais. Como eu vos tinha dito, esta informação da naturalidade dos pais foi uma das informações que passou a ser
obrigatória a partir da uniformização dos registros que ocorreu a partir de 1860 no nosso país. Vamos então acrescentar já esta informação acerca de José Maria Pereira Sobrinho. Então, temos que ele tinha 24 anos de idade. Esta informação é muito útil e podemos fazer aqui a conta, 1901, 24, portanto, ele deveria ser de 1877. Eu vou colocar aqui data de nascimento cerca de 1877 e podemos confirmar logo aqui do lado, no cartão individual de José Maria Pereira Sobrinho, que aparece que me enganei porque estava a pensar que o casamento tinha sido em 1901 porque vi o nascimento do filho. Na verdade, eram 2 anos. Eu estava a olhar para 1901 quando fiz a conta. Claro que sendo assim é de 1875. Cerca de 1875, tendo 24 anos no casamento e 26 anos no nascimento do seu filho, José Régio. A questão porque é que eu coloco aqui este cerca de e porque é que é tão importante? Porque quando formos progredir na árvore, a seguir, o ponto seguinte vai ser encontrar os registros de nascimento ou de batismo dos pais de José Régio. E é muito importante sabermos a sua idade para nos dar uma aproximação, uma estimativa de onde começar a procurar. Claro que muitas das vezes não é exatamente igual, por vezes há erros nos registros, há discrepâncias nas comunicações das idades dos nubentes, há discrepâncias no casamento, há discrepâncias depois no seu óbito e em relação à data do registro de batismo. De um modo geral, está relativamente correta, um ano para a frente, um ano para trás no máximo, mas há situações em que há uma decalagem de diversos anos entre aquilo que está no registro de batismo e aquilo que é comunicado ou que o padre pároco registra no registro de casamento e mais tarde no registro de óbito. Claro que as alterações ou estas discrepâncias são maiores no registro de óbito, devido à distância temporal do evento do batismo, por vezes ao facto de o registro de óbito ocorrer noutra paróquia que não a do batismo. Enfim, esta distância temporal da vida de uma pessoa leva a que aumentem estas discrepâncias, estas imprecisões. Vamos então rever o nome. Podemos editar aqui a biografia e adicionar aqui na biografia. Eu vou escrever aqui ups, Ourives. Que é sempre uma informação importante ter as profissões. E ele deveria aparecer aqui. Esperem só um segundo. Exato, aparece aqui na biografia como Ourives. O que é que temos mais para recolher da informação que acabamos de ler? Os nomes dos seus pais, ou seja, dos pais do noivo. António Maria Pereira, Ana Rita Barbosa Pereira. Vamos confirmar se eram esses os nomes. António Maria Pereira, exatamente, natural da mesma freguesia. Aquele aqui diz-nos que a freguesia é de São João Batista de Vila do Conde. Vamos ver aqui uma coisa. Vimos ao tombo.pt, clicamos em Vila do Conde. Vamos a freguesia. Exatamente, a freguesia de Vila do Conde, onde estava registado o batismo de José Régio e onde nasceu José Régio, onde nasceu o seu pai, pelos vistos, e onde se casaram. O orágo da freguesia é São João Batista. Portanto, a freguesia é São João Batista de Vila do Conde. Está correto. Podemos colocar apenas Vila do Conde, mas vou colocar aqui no nascimento, na naturalidade do pai, Vila do Conde. Agora, que outra informação é que obtemos aqui? Ana Rita Barbosa Pereira, vamos ver. Exatamente, é o nome que estava também no registro de nascimento no caso do neto, também está no registro de casamento do filho deste casal. Estão os dois nomes iguais. Natural da freguesia de Baltar, Concelho de Paredes, Diocese do Porto. Portanto, Baltar, Paredes. Eu vou só confirmar aqui a freguesia de Baltar no tombo. Baltar, Paredes. Exatamente. E vou então acrescentar que a mãe ou neste caso, a avó materna paterna, desculpem, de José Régio era de Baltar, Paredes. Não temos a informação da idade, normalmente a informação é apenas dos pais, mas isso depois é um processo que se repete e para trás vai-se fazendo exatamente do mesmo modo que se está a fazer agora. Agora vamos encontrar as informações relativamente à mãe de José Régio, portanto Maria da Conceição Reis. Já temos a ideia de que o pai será António dos Reis e Antonina da Piedade Reis, foi o que me pareceu ler no registro de batismo do seu filho. Mas continuando então. Ela da idade de 24 anos, portanto da mesma idade do noivo, solteira, de profissão doméstica, natural, batizada e moradora na freguesia de São João Batista de Vila do Conde. Mesma situação. Diocese de Braga, filha legítima de António dos Reis e de Antonina da Piedade Reis. Ambos naturais da freguesia, concelho e diocese supra. Portanto, informações a obter. Data de nascimento, mais uma vez, cerca de 1875, deverá ser do mesmo ano ou aproximadamente do seu noivo, neste momento. Em relação aos pais,
pai, também natural de Vila do Conde, e a mãe, ambos naturais. Ambos naturais da freguesia, exatamente. Portanto, a mãe também natural de Vila do Conde. Vocês veem que depois de escrever aqui uma vez estas informações nos registros vitais, os locais de nascimento, por exemplo, e também nos casamentos, aparece-nos logo um menu drop-down com as opções que já inserimos nos membros desta árvore. É mais fácil quando são muitas pessoas do mesmo local e para impedir a necessidade de estar sempre a escrever uma informação de novo. Ok, já vamos voltar a ver a árvore de José Maria dos Reis Pereira, a ver a respectiva árvore. Neste momento, os seus avós já consta aqui nos cartões individuais o local de nascimento, pelo menos o local de nascimento que é indicado no casamento de José Maria Pereira Sobrinho e Maria da Conceição Reis. Portanto, temos que António Maria Pereira terá nascido em Vila do Conde, Ana Rita Barbosa Pereira em Baltar, António dos Reis e Antonina da Piedade Reis também em Vila do Conde. Obtivemos também a idade aproximada de ambos os pais de José Régio, terão nascido cerca de 1875 em Vila do Conde. E isto é a informação que consta na primeira página deste registro de casamento. Na segunda página, temos provavelmente informação acerca das testemunhas presentes. Então, continuamos. Os quais nubentes se receberam por marido e mulher e os uni em matrimónio, procedendo em todo este acto, conforme o rito da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, foram testemunhas presentes, que sei serem os próprios António Soares de Azevedo Maria, professor, e Manuel Carvalho Ferreira, mestre pedreiro, ambos moradores no lugar do loureiro desta freguesia, do Salvador de Árvore. E para constar, levei em duplicado este assento, que depois de ser lido e conferido perante os cônjuges e testemunhas, comigo assinaram. Era o de Supra. Temos aqui, portanto, a assinatura do noivo. Portanto, temos aqui a assinatura, que são sempre registros importantes e interessantes. Temos a assinatura do noivo, ou seja, do pai de José Régio, José Maria Pereira Sobrinho. Da mãe, Maria da Conceição Reis Pereira. E depois dos padrinhos, António Soares de Azevedo. Eu disse Maria, mas aqui em baixo pareceu-me Maia. Exato, foi um erro meu, não era Maria, era António Soares de Azevedo Maia. Percebe-se aqui que é Maia. E Manuel Carvalho Ferreira. E por fim, o abade Carlos do Nascimento Pereira. E está terminado este registro de casamento. Na informação, portanto, das testemunhas presentes do casamento, não há nenhuma informação sobre alguma ligação familiar, portanto, não obtivemos aqui nenhuma informação extra acerca de possíveis tios, ou avós, ou irmãos, ou qualquer outra relação de parentesco que possa existir entre os nubentes e as testemunhas. Não parece existir neste caso. Houve uma informação que eu não coloquei aqui, que foi Maria da Conceição Reis. Não acrescentei aqui na sua biografia a informação que dizia que seria doméstica. Posso colocar também aqui esse registro na sua biografia, tal como está do seu esposo. Isso aqui era Ourives. Aqui ficou doméstica. Vou retirar este ponto final que não coloquei. Ok. E pronto. Encontramos o registro de casamento de ambos os pais e isso permitiu-nos avançar um pouco mais na árvore. No próximo episódio, o que iremos fazer é localizar os dois registros de batismo de ambos os pais de José Maria dos Reis Pereira. Portanto, sabemos que terão nascido cerca de 1875 na freguesia de Vila do Conde, não em Árvore, onde se casaram. E será relativamente fácil, em princípio, localizar José Maria Pereira Sobrinho, Maria da Conceição Reis e, mais uma vez, a partir daí, extrair a informação mais precisa acerca dos pais, nomeadamente onde se casaram, cada um destes conjuntos de avós de José Maria dos Reis Pereira, e depois informação acerca dos seus bisavós, ou seja, os nomes dos avós dos seus pais. Mais uma vez vou deixar na descrição do vídeo as ligações para os sites que fui referindo neste episódio. E até breve, espero que tenham gostado. Se gostarem, coloquem um like, subscrevam, qualquer coisa, partilhem. Qualquer coisa que ajude a que mais pessoas possam ter conhecimento da existência deste canal e que possam beneficiar daquilo que vamos dizendo. Obrigado.